Olá a todos, bem-vindos ao Catarina Tech Talk. Com a luz possível. Não, estamos a brincar, Vitor, podes ligar. Felizmente já recuperámos desse apagão, que será o tema, eu diria que será o tema dos três. Não há mais nenhum. Nós estamos a gravar terça-feira, portanto, dia 29, o apagão foi ontem, está tudo muito fresco, é de manhã. Estamos nas primeiras horas de eletricidade depois de estarmos 12 horas às escuras. Para mim eu só retomei hoje. Só quando acordei aqui. Já a luz, boa, fixe. Ok. Ontem foste dormir ainda sem... 9h30 fui-me deitar. Eu pensei, o que é que eu vou ficar aqui a fazer? Também foi por volta das 9 que voltou. Bom, mas já lá vamos. Acho que há muita coisa para contar sobre o dia de ontem. Para mim foi às 11. Só às 11? Ok. Para mim, quando eu adormeci, ainda estava tudo apagado no meu bairro. E foste tranquilamente depois, não havia mais nada para fazer, não é? Estava a seca completa. Não... Já lá vamos. Temos imensas histórias para contar do dia de ontem, que foi bastante intenso. Bom, antes disso, vamos às notícias. Temos algumas coisas para falar, não tantas, porque a luz não permitiu uma recolha maior e um alinhamento mais denso, mas de facto temos imensas coisas para falar e vamos começar por falar dos lançamentos da Motorola. A Motorola anunciou na sexta-feira passada uma série de novos produtos interessantes. Para já, vêm 2 novos Razer Fold, que é o Ultra e o Ultra 50, salvo erro. Eles tinham 2 e passam a 3. Não, eles tinham 2 e passam a 2 e continuam a 2 com upgrade. Eu estou a tentar aqui abrir o preço, que é para não... que eu tinha a ideia que agora havia 3 modelos. Eles lançaram também um Edge. Okay. Portanto, eles lançaram o novo Edge, a nova série Edge 60, já com imensa inteligência artificial, e depois lançaram o novo Razer 60 Ultra e o Razer normal, salvo erro. O Ultra é o que tem a madeirinha e a camurça, não é? O Ultra é o que tem a madeirinha e a camurça, tem acabamentos muito fixe, tem Snapdragon 8 Elite, portanto eles não cortaram em nada. Lançaram também uns Buds, que são os Moto Loop, salvo erro, não quero estar a falhar. São parecidos àqueles que tu tens? Não, são Open Air, são parecidos àqueles... bem, eu ia dizer os da Nothing, mas não, o formato não é bem o mesmo da Nothing. São os que encaixam na orelha assim por trás, como se fosse um gancho. São mais os Beats? Muito interessantes. Não. Não? Os Beats encaixam mesmo no ouvido. Estes encaixam tipo à volta. Tipo brinco. Deixa-me ver se mas eu consigo... os Beats, além de encaixarem no ouvido, também encaixam à volta da orelha. Não, mas por trás. Estes encaixam de lado. É de lado, é um clipe. A internet não está a facilitar agora, que precisava de outra vez mostrar isto depois. se calhar este episódio não vai chegar ao fim. Sim, hoje a maior parte da malta dos transportes públicos recusa-se a andar de metro, não é? Com medo de acontecer o que aconteceu. Eu vim de metro. Vieste de metro? Estavas bem? Então pronto. E chegaste. Mas abriu há pouco tempo, pelo que percebi. Porque foi. E quando vi, o metro ainda estava fechado, quando vi as notícias de manhã. Eu arrisquei tudo. Não percebi, eu só vi que o trânsito estava caótico e eu não quis vir de carro. Ok, eu vou-te mostrar, depois nós pomos a imagem no programa, mas são assim, prendem por trás. Parece que entram de lado. São os Open Air, basicamente, sim. Ok. E também depois pomos o link nós temos estas imagens, depois podemos mostrar estas imagens, que estas imagens vieram e não é isso, a tua marca budget favorita. Gosto muito. E é budget. Não é budget. Claro que é budget. É budget. Eu ouvi. E então, é budget ou não é? Não é budget em terra nenhuma. Não podemos. Uma marca que tem telefones de 800 euros não é budget. Mas é mid-range. É higher mid-range. 800 euros era o preço de um flagship iPhone há 4 gerações. Pronto, está bem, mas já não é. Já não é de todo. Mas não ser flagship não significa que seja budget. Tu não podes viver nos extremos. É uma marca, normal. Eu espero que eles cheguem a uma marca. Senão também vais dizer que a Motorola é uma marca budget. Não, mas a Motorola tem telefones mais caros que os da Nothing e tem outro tipo de tecnologias. A Motorola está. Eu acho que, por exemplo, uma marca budget. Vamos aterrar este tema, senão não saímos daqui. A Motorola acabou de lançar. O Redmi é budget, o CMF é budget, aí estamos todos de acordo. Ele não tem. Eu acho que tu tens que ir ao dicionário ver a palavra budget, o que é que significa. Estás baralhado. É mais barato que o normal. É budget para ele. Mas affordable e budget não são a mesma coisa. Budget é lá em baixo. Certo. Budget é a CMF e já vamos falar nela. Porque, bom, no caso da Motorola foi também lançado um relógio que é o... Olha, esse não vi. Não quero falhar com o nome, vou tentar demonstrar-te tem também. Tem um nome de código também assim marado. Tem Motorola Watch Fit e vou-te mostrar o design. É um smartwatch como nós estamos habituados a ver. Android? Não sei, espera.
Deve ser Custom OS para estarem a lançar porque provavelmente a Google não lhes vai ceder a possibilidade de usar Fitbit, digo eu. Eles dizem... Não, mas tens o Android puro sim. Que funciona. O Wear OS. O Wear OS. Sim, e dá para customizar, é isso que eu estou a dizer. Sim, Deve ser um custom. Estou a assumir. Provavelmente. Mas eventualmente a Google poderá permitir que outras marcas utilizem o... Sim, mas por exemplo, a Motorola não usou por OS da Google, da Android, não tem lógica fazer um relógio com por OS. Sim, senão também. não estavam a fazer nada no mercado. Exato. Porque já existem os Pixel, não é? Eu acho que eles têm OS proprietário, porque eles dizem que tem 10 dias de bateria, portanto deve ser aquele mix que faz a OnePlus. Mas tem muito ecrã com essa bateria toda? Pois. Okay. Quer dizer, parece o ecrã de um Apple Watch tamanho normal. Então tem muito ecrã. Para 10 dias de bateria? Sim, tem muito ecrã. Eu acho que eles usam a mesma tecnologia que usa a OnePlus, que tem Android Wear OS por baixo de um sistema proprietário. E eles vão vivendo. A OnePlus também como conseguiu. A Samsung faz também? Nós vamos investigar isto com calma e como provavelmente... a Garmin não. A Garmin corre em cima de Android? Eu acho que não. A Garmin é tão dispar, por exemplo, em termos de... Já tiveste? Não, eu tive um fóssil. Fóssil? E é fóssil? E um fóssil? Que anos zero? Por acaso também tive um fóssil, mas não era smart. Não era smart. Pensava menos. Não era smart, não. Bom, seguimos para mais lançamentos. Desta vez o Instagram, que lançou o Edits, portanto a concorrência ao CapCut que nós já tínhamos falado aqui, que ia sair, já está disponível. Ainda está com algumas lacunas em relação ao CapCut, mas com a vantagem de ser gratuito. E já está disponível em iOS e Android. O CapCut também começou gratuito e também Na minha cabeça ainda era para vocês verem o que eu uso. Não, agora já pagas uma bela subscrição. Aliás, nós pagamos, acho eu. Sim, nós pagamos. Este tem algumas limitações, ainda não tem templates, ainda não tem uma série de efeitos que o CapCut tem, que vem acumulando desde há muito tempo e se farta de lançar tendências através daquela aplicação. Tendências de edição, diga-se. Mas algumas delas aberrantes, diga-se. Sim, claro. Aqueles saltos e a plano andar ali. Outra vez o que é que isto está a passar? No Será que estou velho? Se calhar. Também pode ser as duas coisas, né? Pode ser. Sim, exato. Mas pronto, já está disponível, já podem fazer download, experimentem. Eu experimentei um bocadinho. É uma aplicação de edição básica, como é o CapCut, portanto trabalhas só numa timeline. É fácil e é intuitivo para quem percebe pouco de edição, portanto acho que vai ser uma mais-valia para quem gosta de editar os seus próprios clipes. E será que entram mais limpinhos no Instagram do que se forem via CapCut ou entram igualmente bem? No CapCut tu estás à vontade se não metes a marca d'água. Ele não identifica de onde é que aquilo vem. Certo, mas... E não te prejudica por isso. Aliás, isso foi uma questão que eu fiz diretamente à malta da Meta quando ainda falávamos com eles. Mas qualquer export, não estou a falar de marcas d'água, mas lembras-te que... mas não te prejudica. Não te prejudica. Não, mas em termos... Se tiver a marca d'água, prejudica. Foi isto que eles me disseram, pelo menos. Isso quem? A Meta. A Meta. Mas a Meta também dizia que não havia diferenciação entre as fotos carregadas por Android e por iPhone. Obviamente. E nós sabíamos que as fotos carregadas por iPhone parecia que tinha sido mandado contra a parede, não é? Obviamente. Antigamente, quando o Instagram estava a aparecer. Isto vale o que vale e esta pergunta foi feita há sensivelmente 2 anos, portanto pode ter mudado muita coisa. E mas agora eles diziam que tem uma deles. Exatamente, agora tendo a deles, a coisa muda a sério. Mas também é fácil, é importar o vídeo que editaste no CapCut dentro do edit. Exportar aí outra vez. Pelo filtro. Para ficares com a metadata melhor do que comprimido uma vez é comprimido 2 vezes. Exato. O problema deles era com as marcas d'água, porque a AI registava se aquilo tinha a marca d'água do TikTok ou a marca d'água do CapCut e aí dava-te um cut de distribuição porque vinha claramente outra plataforma. Não havendo isso, eles diziam que não havia problema, podias usar o software de edição que quisesses. Não sabemos se é verdade. O DaVinci Resolve é gratuito também. É gratuito, é verdade. E é bem prático. Mas não é. Não. É que estamos a falar de pessoal que edita e publica em mobile. Não é tão intuitivo o problema. Estás a ver, não é? É malta que isto estamos a falar da geração dos teus filhos, Vitor. Eles têm que fazer tudo ali num só dispositivo. Os meus filhos não são exemplo. Não, mas estou a dizer, eu não disse os teus filhos, eu disse da geração dos teus filhos. O meu filho cria objetos em Blender.
em 3D. Pronto, ok, então não é de facto. Com 11 anos. Mas isto é a casa do Vitor. Claro. Não esperava outra coisa. Mas eu disse da geração dos teus filhos. Eu sei que os teus, obviamente, estão muito à frente do. Ou atrás, dependendo do ponto de vista, porque os outros usam só ali uma coisinha simples e tá. Tem a edição à banda toda. Exato. Com cortes bem violentos e não sei o quê. Sim, mas fazem pouca edição de vídeo. E edição de vídeo usam coisas simples. Não tem nenhum software de vídeo. Mas por acaso podia ter o DaVinci para eles editar. E o DaVinci é gratuito. É gratuito. Se editam no computador, experimentem, porque vale a pena. Mas acho que o DaVinci tem versão mobile. Eu não sei se tem este tipo de funcionalidades ou não. Tem versão iPad. Tem versão da iPad, acho eu. Nunca usei. De qualquer forma, Da iPad tem, de certeza. quem gosta de fazer Reels e Stories e coisas um bocadinho mais trabalhadas, tem agora o Edit, está disponível. Fazem login com a vossa conta de Instagram, podem usar, pelo menos para até ver é gratuito. E a mim parece-me que é mais um passo para se prepararem para um possível ban do TikTok, terem tudo disponível para as pessoas fazerem a transição mais. Caso aconteça, não por sabemos acaso, se vai acontecer. o ban é ao TikTok e não ao ByteDance. Portanto, se calhar o CapCut fica. Não vi nada mencionado no processo do DOJ relativamente à própria ByteDance e ao CapCut. É ao TikTok. Não, é ao TikTok. É mesmo a própria da aplicação e não é a empresa? Eu acho que é ao TikTok. Porque a sua dona é... Mas o que eles querem vender é a ByteDance. Porque é dona do TikTok. Não. Acho que está em... Não sei. Perceba a tua dúvida. Também não tenho uma resposta... Será que o CapCut fica? É a minha questão. Pois sim. Também não fica. Também não te sei dizer. Epá. De qualquer forma, o CapCut já é pago. Portanto, isto vai trazer aqui uma data de malta que a não quer Huawei pagar. foi-se e a Xiaomi continuou a trabalhar com a Google. Eles tiveram Portanto, aqui... 7 milhões de downloads na primeira semana. Portanto, é bem mais... um crescimento bem mais intenso do que o que teve o CapCut, que foi um grind grande até começar a ter público e ser a aplicação que é. De qualquer forma, agora as pessoas já sabem trabalhar com estas ferramentas, vão muito mais facilmente a uma ferramenta nova. Sim, a questão é se vão experimentar, ficam? Pois. Essa é a dúvida. Vamos, o tempo se de tiver utilização... as funcionalidades todas Pois, mas não tem? Pois? Não tem. Ainda está. É um bocado como aconteceu com o Threads em relação ao X, precipitaram o lançamento. Ok, já cá estamos, mas de facto faltava muita coisa. E um bocado como aconteceu ao Instagram em relação ao Snapchat com os filtros e depois acabou por apanhar a carruagem. Sim. Vamos ver o que é que acontece com este Instagram Edits, mas se quiserem podem já fazer download e experimentar. É interessante. Outra coisa que é interessante e que falamos aqui a semana passada e que agora já tem coisas para mostrar é que o Google Veo 2... que está no Gemini Advance, já está disponível, pelo menos no meu. Portanto, tenho versão premium do Google Gemini e já consigo criar vídeos. Malta, é inacreditável. É inacreditável. Eu tenho aqui um exemplo e nós podemos fazer um em live, porque isto está a funcionar e testa ainda agora. E é rápido? É 2 minutos, portanto, relativamente rápido. Fixe. Eu pedi, queria uma imagem de 2 pessoas a beber café numa esplanada em Lisboa, no final de tarde, com sol. E com eletricidade, se possível. E com eletricidade. Bom, tem sol, está bom. E o vídeo que eu tenho para vos mostrar é este. Depois tens que linkar isto para a malta também ver. Sim, eu não sei se será para a malta do podcast. Fazer download disto. Está aí a clicar, olha aí o botão. Tem o símbolo download. Pronto, eu vou fazer download e depois vamos pôr. Está bom. Está bastante bom. Está bastante bom. Sim. Eu testei várias coisas. Tipo, tem 5 drone em Lisboa. Tem 5 dedos? Tem, não reparei ainda. Eu acho que isso rapidamente vão conseguir. Eu acho que o mais difícil é se puser, pelo menos aquilo que se sentia no Sora, era o movimento humano. E se puseres aí, sei lá, um ginasta a dar uma cambalhota, por exemplo, num trampolim, a dar uma cambalhota no trampolim, e aí tu vais olhar para o movimento e percebes que o movimento não é natural. É capaz, pelo menos no Sora era aí que ele pecava. Agora mortal. No Veo, uma cambalhota ou um mortal? É um mortal. A cambalhota é mais difícil de fazer, que é mais arriscada. É igual. Não, o mortal é... Mortal é uma cambalhota no ar, ou não? Sim. Um trampolim. Isso. Vamos ver, ele diz-me sempre que demora mais ou menos 1 a 2 minutos. Na boa, Estamos aqui a criar algum custo à Google. Google, se estão a ouvir, desculpem, estavas a queimar. Sim, mas tens a subscrição, é para isso. Tens que a subscrição, é verdade. Se bem que li, isto não tinha aqui, é um off-topic, não tinha aqui nas notícias, mas li que há rumores de que eles vão repensar as subscrições do Gemini. Obrigado, Vitor. O quê? Ter mais tiers, aumentar os preços? Aumentar os preços, provavelmente. Tudo. Ter um Advance e depois ter o Advance Pro. Como o OpenAI tem. Como a OpenAI tem. Portanto, tem aquela de 200 e tal euros por mês. Deve ser que isso. é completamente absurdo. Deve chegar a qualquer coisa aí, não sei, imagino. Mas li um rumor que isso poderia acontecer. Sendo que, segundo as informações que eles tornaram públicos, portanto depende sempre de acreditarmos ou não naquilo que eles nos dizem,
as subscrições Pro, aquelas de 200 e tal, são as que lhes dão mais prejuízo. Porque quem paga usa muito mais do que todos os outros. Claro. Portanto, os gajos, de facto, quem paga os 200 e tal paus é tipo, bem, vamos pôr isto aqui, a carne toda no assador. E fazem valer a subscrição. Olha, a resposta foi: não consigo gerar esse vídeo. Tenta descrever a tua ideia. O prompt era um rapaz a dar um mortal num trampolim. Então sim, é porque é a palavra mortal. Porque parece que estás à procura de matar alguém. Se puseres uma cambalhota, se calhar vais conseguir. Exato. Porque a parte do mortal ele pode achar que tem a ver com morte e não está a querer mostrar por causa disso. É natural. Vou pôr aquelas defesas. Um rapaz a dar uma cambalhota na relva. Por exemplo. Tirar o trampolim e tirar o mortal. Sim, já parece uma coisa mais simples. É mais simples, é mais fácil de acertar. Porque tu no ar o movimento do corpo é muito mais... Exatamente. Mas eu acho que o teu primeiro ponto era o que impedia isto. A palavra mortal aqui. Sim, é possível. É muito possível. O mortal fui eu que... Cortaste-nos as pernas, Vitor. E o rapaz da cambalhota. É muito interessante este vídeo das duas pessoas a beber café. Sim. Porque está super real e estas pessoas não existem. Malta. Claro. Isso é que é assustador. Parece que existe. O gajo perfeito. Parece o César Peixoto, aquele jogador de futebol. Sim, tu rapidamente vais poder fazer publicidade bem feita apenas com recurso a isto. E a publicidade é uma coisa que custa muito dinheiro a fazer. E o Vitor sabe disso, já deve ter passado por isso. São muitas horas de trabalho, são muitas horas para encontrar a luz certa, para fazer o plano certo. Sim, mas e tu de repente aqui pedes só a luz que quiseres e tens o efeito que queres. Mas enquanto só conseguirmos vídeos de 8 segundos, claro. vai ser muito difícil tu montares um clipe publicitário, porque obviamente. Depois tu a seguir vais pedir outro clipe de 8 segundos e já não bate a bota com a perdigota e já foste. Olha, porque tu a seguir, o prompt a seguir já não bate com o anterior. Certo, isto tem que evoluir pelo menos para haver uma continuidade. Sim, mas é um passo nesse sentido. Mas, temos cambalhota? Temos cambalhota, mas é uma cambalhota assim aldrabada. Para já fez uma criança e está lá a relva atrás, mas não propriamente a cambalhota que está à espera. Estás a ver, não dá, eles não conseguem movimentos. Portanto, assim, movimentos assim humanos. Ele foge um bocado ao sítio onde sabe que vai ser entalado. Havia aqueles do Sora ao início que parecia, as pernas pareciam esparguete. Sim. Aquilo tinha movimentos bem pouco naturais. E os dedos De qualquer forma, muito contente por isto ter chegado a Portugal. Achei que ia demorar mais tempo. Logo no dia a seguir a termos falado disto aqui no episódio, eu voltei a testar e de repente já estava a funcionar. Perdi umas horas, quarta-feira passada, perdi umas horas ainda a fazer alguns vídeos e a perceber que isto de facto está incrível. Ainda com limitações, poucos segundos de vídeo, resolução limitada, não há continuidade, como tu estavas a dizer, mas caminhamos para um sítio bastante interessante, em que qualquer dia podemos fazer o episódio todo sem nós estarmos aqui, só com dobragens. Isso era ótimo. Fazemos upload da voz. Para nós os dois. Era ótimo, eu adorava. Era eu gostava. Para nós os dois. Porque desaparecer é o nosso melhor talento. No Notebook LM já produz podcasts. Já produz podcasts. Ainda não em português, mas... Qualquer dia ponho só lá o alinhamento e disse, faz a voz Falem sobre isto. Faz a voz do Vítor, faz a voz do Paulo e a voz do Dani, porque eles já têm onde ir buscar. Sim. Podem fazer scrap aos episódios que já existem. Sim. E agilizamos isto. E depois pedimos à inteligência artificial para criar também pessoas que ouçam isso. Exato. Okay. Também pode ser. Sim, também claro. Estava jeito. Cria público. Isso. Que já existe, na verdade. Como é que se chamam? Bots. Bom, bots a falar com bots que estão a ser ouvidos por bots. Estão a gerar views de bots. Bom, continuamos na Google. E uma notícia que tu trouxeste mesmo antes de começarmos isto, mas que de facto já temos lido durante esta semana, que a Google foi de facto considerada culpada do monopólio ilegal. Certo. Não, já tinha sido. Já tinha sido, mas... Estão a retomar o processo. O Department of Justice norte-americano retomou agora o processo Google, porque creio que já falámos disto na altura, há uns meses, quando houve o verdito original, que a Google foi considerada culpada de monopólio. E estas primeiras audiências, o retomar destas audiências, depois de já termos falado a semana passada das que estão a acontecer com a Meta também, foi muito porque são as primeiras audiências desde esta tomada de posse, portanto, na prática, as anteriores tinham sido com a administração anterior, americana, apesar de, em teoria, o Department of Justice ser independente do governo norte-americano. Nós sabemos que nem sempre acaba por ser bem esse o caso. Aliás, existe um histórico, porque se olharmos para trás, aquilo que permitiu a Google transformar-se no gigante que é hoje foi um caso de monopólio e julgamento de monopólio da própria Microsoft na altura, e que aconteceu exatamente a mesma coisa. Eu não quero estar a dizer aqui um disparate, mas eu creio que
a Microsoft foi considerada culpada de monopólio no fim da administração Bill Clinton e foi e o julgamento e as consequências desse mesmo julgamento aconteceram já durante a administração George W. Bush, ok? E está a acontecer a mesma coisa, que ela foi considerada culpada no fim da administração Biden e agora aquilo que ela terá que fazer para deixar de ser considerada pelo Department of Justice como uma empresa monopolista vai ser decidido já durante a administração Trump, que sabemos está a ser um caos gigante, não é? Bota caos nisso. Portanto, esta primeira sessão foi muito o advogado em causa a dizer a recordar 1000 vezes o novo Department of Justice que não está em causa a Google ser um monopólio, isso já foi considerado no processo anterior, agora é preciso atuar sobre esse monopólio. Certo. E a mão continua a ser pesada, pelo menos aquilo que o Department of Justice está a pedir é que a Google venda ao Google Chrome, para não poder ter o principal browser do mercado como principal motor de busca do mercado. 2, que não possa ter acordos com empresas para privilegiarem o seu motor de busca em detrimento de outros motores de busca. 3, a tal história, e aqui que ainda está totalmente em aberto, que é acesso aos dados de pesquisa de toda a gente. Isso. Tu poderes usar o algoritmo Google num produto teu, num produto de search criado por ti, com a fee, que não está minimamente determinado qual é o fee, não é? Se é praticável, se não é praticável. E que, por um lado, há que perceber o lado da Google, que é, nós estamos há décadas a investir billions nisto, tipo, agora de repente chegam aqui uns gajos e nós os três juntamos 10 paus cada um e temos acesso a todo o trabalho que eles desenvolveram. E um investimento muito dinheiro. Claro. E por outro lado, que é, se o objetivo é destituir um monopólio, tu também não podes ser mão leve ao ponto de ignorares o facto de eles estão tão à frente que se não há alguma ação que é feita neste sentido, não há ninguém que consiga juntar dinheiro suficiente para poder competir com eles. Portanto, eu acho que tem que haver aqui um meio termo. Obviamente que a Google está a fazer a apologia de um meio termo muito no extremo oposto, que é aquilo que lhe interessa, naturalmente, que é dizer, ok, nós aceitamos que não podemos ter negócios de exclusividade com uma Apple, mas a única coisa que nós queremos é que esses acordos deixem de ter a palavra exclusivo, ou seja, eu continuo a pagar 100 billions à Apple para ela usar o meu, mas os outros também podem pagar se quiserem. Não me parece que seja equilibrado, porque sim, qual é a empresa que tenho aqui 100 billions no bolso, espera aí, eu também vou pagar para a Apple também usar no Safari. Depois, por outro lado, que é, quem é que vai comprar o Chrome? Pois. Quem é que vai comprar o Chrome? Que neste momento é de longe o browser mais utilizado do mercado, mas E mesmo quando não é o browser, é o back-office é a plataforma mais utilizada. A plataforma Chrome depois tem outros browsers por cima, como o Brave. Que não é, sim, mas o Chromium é Chromium. Mas o Chromium é open source. Ok. A Google tem aquilo em open source. Eles não capitalizam isso. Mas pertence à empresa Chrome. Se tu compras o Chrome, vem com o Chromium. E tu, se compras o Chrome, podes fechar, deixar de ser open source, estás a perceber? Pois. A questão é essa. A questão é o que é que acontece. Quem é que compra? E se... Quer dizer, acho que é open source, não tenho a certeza, também mas tenho ideia que já forma, uma coisa mesmo que não seja, é acessível, porque há uma data de browsers criados em cima de Chrome. Sim, são quase todos. Arc, Firefox, o Firefox, Edge, o próprio Edge. O Edge é Chromium. O Brave. A maior parte das alternativas ao Chrome são Chromium. Essa aqui é a questão. Chromium, que é um grupo que este com E, não com I, que é um grupo musical que eu acho bastante engraçado, se forem pesquisar, que é uma parte que não tem nada a ver com nada. Exato. Pronto. O que é que vai acontecer? Ou seja, quem é que vai comprar o Chrome? Porque... Não fazemos ideia. Pois não fazemos ideia. Bem, primeiro obviamente sabes, que a Google vai... A Microsoft. Não, a Microsoft não pode. Quer dizer, com todo o historial que tem é completamente impossível. Mas se a OpenAI comprar o Chrome... Porque a OpenAI já disse publicamente, o Sam Altman já disse publicamente que eu se puder compro o Chrome. Claro que compra, claro. Obviamente que compra. No que li sobre o assunto falava-se muito da Yahoo. Portanto, a Yahoo pode estar em cima da mesa para... A Yahoo, coitadinha. Não sei. Já vale 1/1000 do que algum dia valeu. Tá bem, mas a Perplexity, que também dispara em todas as direções, já disse, sim, eu compro o Chrome, se for preciso. Pois, claro, está tudo bom no ar. Pronto, mas a Perplexity também disse que comprava o TikTok quando o TikTok é 47 vezes maior que a Perplexity. Sim, não faz sentido. E o Chrome não vai ser muito mais barato que o TikTok. Seres o maior browser do mercado. Porque o TikTok tem uma percentagem muito grande da utilização de social do mundo.
vamos dizer 10%. Isso é uma porcentagem muito grande de utilização de social do mundo. Mas o Chrome tem 50% dos browsers do mundo. Certo. A janela para onde as pessoas usam, que as pessoas usam para trabalhar é o Chrome. Mais de metade do mundo. É verdade. Quanto é que isto vai custar? Pois? Quem é que vai comprar? E com que regras é que vai comprar? Isto é a pergunta que aqui impõe. Se de facto isso acontecer, porque a Google está a tentar recorrer de todas as maneiras e feitios, obviamente, não é? Não poderia fazer outra coisa. Sim. Não, mas está a fazer aquele sapateado do sim, mas agora a cena mais importante é o AI, nem sequer é a nossa plataforma. Estás a ver essa cena? Onde nós temos imensos parceiros. Não, mas por outro lado, se olhares para o AI, a Google está a fazer exatamente o mesmo ao pagar a Samsung para o Gemini ser exclusivo nos dispositivos deles, como faz a Apple com o Chrome. Portanto, eles estão a usar o mesmo rulebook que fez com que tomassem conta do mercado. Não sabemos o que é que vai acontecer. Acho muito curioso que nem sequer se tenha falado em YouTube nesta conversa, ok? Portanto, o YouTube continuar a pertencer à Google, se eles venderem o Chrome, eu acho que acaba por ser uma vitória e eles devem estar caladinhos, que é para dizer, a maior plataforma de consumo de conteúdos do mundo, que é bem maior que o TikTok, é o YouTube. E eles estão ali caladinhos num canto a não dizerem nada, não é? Sim, para ver se não respinga. Exato. Agora, preocupa-me, não sei quem vai comprar o Chrome. Também não sei, mas isto pode mudar aqui um bocadinho a equação. Vai mudar muita coisa. Vai ser interessante acompanhar. Yeah. Bom, vai haver mais notícias, voltaremos a esta também, certamente, e não parece que vai demorar muito tempo. Porque isto deve ter... Sim, não tarda. A conversa que vamos estar a ter aqui é quem é que vai comprar o Instagram. Essa é a próxima. Sim, porque a Meta está debaixo do mesmo fogo. Boa. Sim, pois está. E a seguir é a Apple. A Apple é a próxima, porque também é um processo a decorrer. Vamos ver, estou muito curioso. Tempos interessantes à nossa frente. Bom, vamos à última notícia, que é o lançamento do CMF Phone 2. Portanto, o budget phone da marca not so mais ou menos budget. Essa é mesmo budget. Mas olha, a CMF é budget. Vou citar aqui um tweet do MKBHD que diz assim: Yes, the budget-oriented phone brand Nothing has an even more budget-oriented sub-brand CMF that now has a Pro phone. Sempre ao mercado americano. Um milionário a escrever esse tweet. Claro, para ele é tudo budget, não é nothing. Vai perguntar ao resto do mundo, que é quem consome telemóveis. Eu dou alguma credibilidade ao que diz o MKBHD. Claro. Já são muitos anos. E ele também aponta que ele diz not so budget. Budget oriented. Ok. Portanto, não é budget, é orientada para... Bom, independentemente disso, saiu o Phone 2 Pro, com um ecrã AMOLED 6,77 polegadas. Tínhamos andado aqui a bater bolas sobre o preço, ainda não se sabe. 250 euros. Pois, abaixo de 300. Portanto, é abaixo do 3A. Abaixo do 3A, sim. Yeah. Portanto, apesar de ser Pro, está bem abaixo do mid-range, diria, da Nothing. Tem o MediaTek Dimensity 7300 Pro, tem uma câmera principal de 50 megapixels, uma ultra-wide de 8 megapixels e uma tela de 50 megapixels. Portanto, imensas câmaras para 250 euros, diria. Uma bateria de 5000 mAh, com suporte para carregamento rápido, 33 watts, diria decente. O telefone continua... paus é rápido. É ótimo. O telefone... o ecrã também tem 120 Hz, não disse isso. Isso é dólares ou euros? Euros. Ok. Euros. É porque agora o dólar agora está a cair, não é? Estão a ouvir, Apple. Há uns tempos era igual, agora já não está. Estão a ouvir, Apple. Um telefone de 250 dólares tem 120 Hz. Eles têm dois modelos disponíveis e acho que é 249, 279 e a diferença é de 128 GB para 256 GB. Ok, barato. O salto. Vem cheio de acessórios na mesma, tem uma data de coisas que se podem aparafusar. Continua a ser laranja? Continua a ter uma versão laranja, tem um preto, um verde claro e um branco, acho eu. Fixe. Alguns têm acabamentos diferentes, texturas diferentes. O primeiro não era só laranja? Era laranja e branco e preto. Laranja, branco e preto. Já tinha mais que uma cor. Eles venderam muito laranja. Mas o laranja era a marketing color e continua a ser. Continuamos a poder aparafusar acessórios na parte traseira. Já não dá para trocar as capas. Agora, na primeira versão, desaparafusavas mesmo a capa e ficavas a ver a bateria e punhas uma capa de outra cor. Yeah. Agora não. A cor que é a cor que vem. Okay. Melhoraram o rating de impermeabilidade por causa disso, porque já não sai. Passou de IP54 para IP58, portanto... Continua a ser pouco a ser pouco. De qualquer forma, já é melhor. Uma pessoa que não usa capa e que vai à piscina e à praia com o telefone, para mim não dá. Pois sim, cuidado. Agora já pode apanhar água de todos os lados. No IP que tinha, havia lados em que não podia apanhar água. Portanto, splashes. Portanto, é muito básico.
Tens que aparafusar agora essa parte de trás ao telefone se quiseres usar os acessórios. Depois os acessórios aparafusam nessa placa que aparafusas na parte traseira. Portanto, acabas sempre por ficar com o telefone, apesar de ele ser mais fino. Se quiseres usar acessórios, ficar com o telefone mais gordo e mais largo do que era a versão anterior. De qualquer forma, tiveram upgrades ótimos nas câmaras. O primeiro tinha uma câmera e a segunda era assim uma câmera um bocado fraquinha. Agora, 50 megapixels de não só telefoto como de câmera principal, 8 megapixels na câmera wide, mas eles agora vendem uns acrescentos de lentes em que tu transformas as lentes, portanto, aplicando essa parte de trás, essa base que permite a entrada dos acessórios, depois consegues encaixar lentes feitas por eles também nas lentes do telefone que já tens. Estou a ver aqui. Estás a ver aí? Ok. Isto está disponível no site da Nothing se quiserem espreitar. E isto faz com que, por exemplo, possas usar a tua câmera principal como o wide, porque eles têm uma fisheye para pôr nessa lente. E têm também uma lente macro, que faz com que possas usar a câmera principal como macro, que dá fotografias incríveis. Compras à parte, não vem com o telefone. Compras à parte, sim. Tudo isto também tem uma carteira, também tem uma lanyard, é assim que se diz? Lanyard? O que é uma lanyard? Uma trela? É uma trela. É uma trela para o pescoço. Portanto, vários acessórios. Não é trela, trela é lixo. Mantém este telefone modular, que eu acho muito interessante. Acho muito giro. Continua a ter muito ar de Teenage Engineering. E este laranja piscou o olho ao Rabbit. Rabbit One. Até a chave, eu gosto da chave. Gosto de tudo. Sim. Até a chave. E o SIM ejector também é laranja. É do outro lado da chave. Exatamente. Epá, é giríssimo. Portanto, são só 200 paus. Isto, se calhar, pode ser a situação para... Onde é que está aqui o meu... Percebo. É um bom segundo telefone. Percebo-te. É um bom segundo telefone. Aliás, eu diria que é um bom primeiro telefone para quem não quer gastar muito dinheiro. Exato. E gosta de não se preocupar nem viver com o drama de não posso deixar cair o telefone. Porque pronto, além de se poder trocar as peças todas, que é ótimo, não é um investimento tão grande como seria num telefone topo de gama, não é? Que cai ao chão, parece-nos cai a alma. Sim, eu acho que isso não é propriamente um dispositivo que seja para o nosso mercado, eu acho que é um dispositivo para mercados como a Índia, China... Sim, o lançamento foi na Índia, inclusivamente, eles sabem o que estão a fazer. Outra nota muito importante é que já tem NFC. O primeiro não tinha NFC, o que evitava pagamentos, que era chato. Agora já tem NFC. Eu digo que à Nothing e à CMF, neste momento está a faltar uma coisa que pode fazer com que eles cresçam bastante e atinjam um outro público que ainda não têm, que é eSIMs. O facto de o software ainda não permitir eSIM condiciona bastante quem viaja muito e quem depende de múltiplos números, porque nem toda a gente tem 2 cartões físicos. Portanto, se e quando eles avançarem para ter eSIM, estes telefones estão Sim, mas uma pessoa que viaja muito e precisa de múltiplos cartões não compra um telefone de 200 euros. Pois não. Eles aí não estão a perder nada. Certo. Sim, essa pessoa tem um iPhone. Uma pessoa que viaja muito tem um mid-range. Uma pessoa que viaja muito paga bilhetes de avião. Certo. Ou a empresa paga bilhetes de avião e tem acesso a um mid-range pela empresa. Certo, mas se tu fores ponderar, se não quiseres gastar muito dinheiro, ponderás comprar um telefone e bateres nesta limitação, pode ser um fator, não sei, para mim seria. Estou se calhar a analisar exclusivamente o meu caso. Tu não és um comprador tu não és o target disto. Nenhum de nós é o target disto. Eu sou, claramente. O target disto o meu primeiro impulso foi a tocar-te. Assim que vi o telefone. Tá bem, mas isso é por uma questão estética e porque tens um carinho especial pela marca Nothing, é diferente. Isto não é o teu telefone. Tu ias usar isto 3 ou 4 vezes e todos os outros telefones que tu tens em casa, que são vários, têm specs superiores e tu ias ficar frustrado e ias pôr na prateleira como um gimmick giro. Sim, à partida, mas olha que eu continuo a usar de vez em quando o Nothing Phone One. Ainda ontem eu liguei várias vezes. E o OS é espetacular, mas perdem specs para tudo o resto. E isso o flagship, entre muitas aspas, da marca semi-budget, budget oriented. Não, imagina, eles tentaram mandar-se um bocadinho para fora de pé no 2 e espetaram-se claramente. Tanto que tiveram a reconstruir e o 3 só vai sair agora porque quando eles tentaram ir para uma coisa de 800 paus não deu. E eu estou muito curioso para ver o que é que vai sair isso. Bom, vamos fechar as notícias. Vão voltar aos 699, que é para ver se fazem um mid-range em condições. Sim, mas será um flagship killer ou será mesmo só um mid-range?
Pá, Porque mesmo. eles no primeiro era tipo flagship, isto tem quase tudo. Não tinha, na verdade, não é? Mas tinha muito velho e pelo preço que tinha. Acho Isso que vão tentar voltar a essa fórmula do primeiro, que é para aquilo que tu estás a pagar, está a ser um ótimo telefone e agora já temos tecnologia de câmara que vale a pena. Eu quero acreditar que sim, faz sentido. mas já conhecemos o Carl Pay há muito tempo e ele faz sempre a mesma jogada, malta. O playbook dele também é sempre o mesmo. E a OnePlus foi isso. Até deixar de ser. Continua a ser. Se bem que a OnePlus lançou agora um mid-range também, muito bom. O 13T. O playbook já não é esse, agora já tens que pagar pelo telefone. Pois, exato, agora já são caros. Mas mesmo assim continuam a entregar muito velho pelo preço. O 13 é muito bom. Mas o que e o não Carl chega a Pay fez na altura foi angariar investidores para dizer, malta, eu estou a vender isto praticamente a prejuízo para conquistar mercado. E quando chegou a altura de, ok, agora se calhar já tenho mercado, vou cobrar o preço que isto custa, aquilo rebentou e ele teve que sair. Pois. E teve anos a recuperar. Só agora é que a empresa está a recuperar. E a portanto, o playbook dele não resultou. Pois, mas parece-me que ele está a fazer o mesmo. Pois, vamos ver. Ou perto disso. Acho que esteticamente está com mais gosto desta vez. Sim. A Teenage ser uma das investidoras está a fazer toda a diferença. Yeah. E não só, ele tem malta jovem. O Casey do YouTube, o Casey Neistat, também é um dos investidores. Porra, esse gajo não é nada jovem já. Não, mas gente da... Chamar jovem. Esse gajo era jovem nos anos 0. Quando... O Casey deve ter os seus 45. Não sei, exato, 45, exatamente. 50. Então, mas esse gajo não é jovem coisa É para lá que é jovem. Não, eu não diria jovem se calhar de idade, mas de espírito. Pá, é um gajo que anda de skate todos os dias. Está bem. Que faz. Eu tenho um amigo que tem ainda 50 vlog, que anda de skate todos os dias. É jovem de espírito, vamos acreditar. E faz surf e tudo. Por isso. Bom, fechamos por uma aqui estúpida. as notícias E vamos ao tema apagão, é isso? e vamos ao tema apagão. Queres com a luz apagada ou com a luz? Não, eu acho que agora já podemos aproveitar o facto de já termos eletricidade e de podermos ter a luz acesa, mas queria saber como é que vocês viveram esta situação. Acho que cada um contar a sua história pode ser interessante. Claro. Não sei quem é que quer começar. Vai, Vítor, podes Pá, começar tu. Eu estava... Onde é que estavas Eu quando estava- apagou a luz? Eu estava... Isto é aquele tipo, desculpa estar a interromper, isto é aquele tipo de conversa que vai acontecer daqui a uma Sim. década. Lembras-te quando se Sim, apagou sim, a luz claro durante Pelo o dia menos, inteiro? pelo menos a gente Onde é que estavas? vai ter isto gravado. Yeah. Exatamente. Aqui com a memória fresquinha. Pá, eu estava a trabalhar remotamente, deu-me muito jeito. Ótimo. Deu-me muito jeito. Estava a Calhou trabalhar no remotamente, estava com um software de remote desktop a trabalhar cá dentro do estúdio. Ok. Pá, e eu... O que é que se passou? Olha, fica sem net. Fica sem Já net. agora Foi- usas o quê? Parsec ou usas qual? Não, uso Anydesk, que tenho uma subscrição. Anydesk, ok. Ok. Tenho uma Usas Muito prático. Viewer, podia ser Parsec, há muita Sim, coisa. sim. Já Parsec agora, é bom. já que estamos de tecnologia, podemos saber o que é que estavas Pois a é, usar para exato. remote. Estava a usar Anydesk. Fiquei sem net. Porque era de dia, estava com o computador no portátil ao colo e não... Fui ver, ligar ao telefone, não me conseguia ligar. Pensei que era um problema qualquer, pois a Marta ainda estava em casa e disse assim: olha, acho que ficámos sem eletricidade. Eu, a sério? Olha, pronto. E depois este cenário todo, eu felizmente com a Mel ainda consegui ter bastante consegui contactar com muita gente. Ok. A Mel ainda se arrastou durante um bom bocado. Pá, sim, imagina, a minha esposa ainda me ligou a dizer uma coisa qualquer e tipo é às 5 da tarde ou às 6 às 6 Foi forte. Já é mais perto do regresso do que do apagão. exato. A Mel teve A Mel forte. teve muito forte. Não em Parabéns. todos os locais, porque Sim. aquilo depende da antena, não é? As antenas têm baterias. Yeah. Portanto, se vocês tinham sorte de estar numa zona que a bateria era boa e estava bem carregada, tiveram... Carregada estão todas. Agora, se Bom, tem, sim. a gente sabe que as baterias têm um tempo de vida, não é? Claro. Certo. Claro. E ela, Mas quanto também mais tem uma- ciclos têm de carregamento, Pois, também tem a questão da qualidade, não é? Exatamente. Claramente, houve uma operadora que tinha as baterias uma lástima, mas já lá Não, vamos. então, e as baterias estão feitas para lidar com um apagão Horas. corrente de 1 ou 2 horas. Horas. Não é para o Poucas meio-dia. horas, claro. Meio-dia. foram 12 horas praticamente. Quase 12 horas. Praticamente, não, foram sem- mesmo. Sem corrente. Para mim foram 12 horas, porque acabou às 11 e restabeleceu-se um bocadinho antes das 11 outra vez. Quer dizer, às 11h30 quando se apagou. Pois. E Portanto, tiveste 12 horinhas 12 horinhas desconectado. desconectado. E como é que foram essas 12 horas, Vitor?
Epá, foram tranquilas, só não consegui cozinhar em casa, tive que recorrer... Cozinhar ou cozinhar? Cozinhar. Tive que recorrer aos serviços da minha sogra. Okay. Tive que ir à casa da minha sogra almoçar. Tinha um camping gás. Não tem fogão a gás, normalmente. Fogão Legacy. Legacy, se calhar, não é essa a palavra certa. Exato. É um dos bons. É um dos bons. Eu, por acaso, tenho alguma reserva de água em casa sempre. Por acaso, porque eu vou-vos explicar porquê. Não é porque seja um gajo que... Não és um prepper. Exato. Só que o meu prédio tem bombas de elevação de como moro num prédio alto, tem bombas de elevação de água. Então, certo. Já aconteceu inúmeras vezes as bombas terem um problema qualquer e ficar tipo um dia sem água. Mas isso não dá. Sem eletricidade dá melhor do que sem água. Sem água, exatamente. Então, parecendo que não, tu ficaste sem água, não ficaste sem água o dia todo? Impecável, tive água o dia todo. Eu cheguei às 3 da tarde e não tinha sequer água, pinga de água, mas não havia nem no resto de chão. Não... Mas tinha pessoal lá no bairro que se estava a queixar que estava sem água. Yeah. Exato. E eu ia ver, olha, ainda tenho. Mas a EPAL avisou que poderíamos chegar a essa fase, porque as bombas de água também são elétricas e os geradores poderiam não dar vazão e poderia haver cortes. Na minha zona não deixou de haver água por completo. Ok. Com água por completo. Mesmo nos restos de chões não havia sequer água. Eu tenho à volta de 20 litros guardados de água só naquela de... Já safa um dia. Já safa um dia. Sem muitos banhos. Sim, não dá para tomar banho, né? Mas... No bidé, já. No bidé dá. Um banho checo. Exatamente. Checo. Ou choco. Pá, de resto, tirando, não podia cozinhar porque tenho uma placa vitrocerâmica e mesmo se tivesse água, tenho o meu esquentador é daqueles, além que é a gás, mas é um ventilado, ou tens eletricidade para ele extrair o monóxido de carbono, ou nada feito. Nada feito, ele não te liga, por isso sem eletricidade não arranca. Pronto, a minha casa não está propriamente preparada. Mas pronto, eu em tempos, quando fui para aquela casa, até tive quase todos, tirando o esquentador e tudo, eu tinha umas boas UPS em casa. Tinha à volta de 3 a 4 UPS, mas também trabalhava em casa e tinha... Neste momento, como nunca mais tive um problema de falta de corrente, a minha UPS principal com maior capacidade... cedia ao estúdio. Bom. É o que a malta da edição tem lá em cima. Pôs uma bateria nova, porque a minha já estava a ficar velhota. Quantas horas aguenta essa UPS? No estúdio já aguentou mais de meia hora. Uma vez. Epá, com o consumo que eles têm lá em cima, se calhar vai para 1 hora. 1 hora já é decente. Com o consumo que eles têm lá no computador, se calhar vai para 1 hora. Já é simpático. Já é simpático. Bem como o OBS, pessoal, a ideia é desligar, ok. É só não levar o choque de corrente. Exato. Logo a seguir voltas à corrente normal. Exatamente. Ela não é um gerador. Não é gerador. Sim, se vocês tiverem uma UPS e depois arrancar um gerador porque a eletricidade funcionar, aí estão safos. Isso é o circuito ideal. E era o que a gente deveria ter de estúdios. Deveria ter aqui, mas um gerador trifásico é um bocadinho caro. RTP. Sim, como é lógico. RTP que manteve a sua atividade, as rádios estiveram todas no ar, os canais estiveram todos no ar. Com limitações, obviamente, nos escritórios, porque a partir do momento que falta a eletricidade há que racionar. Sim, e a eletricidade vai para os sítios. Mas o que era importante estava tudo a funcionar. Para assegurar a emissão, claro. Impecável. As emissões. Várias, sim. Várias emissões. Sendo que eles converteram todas as emissões de rádio numa só. Não sei se vocês apanharam isso. Não apanhei, sei o que se passou, mas não ouvi. As emissões fizeram em si. uma emissão exclusiva sobre o apagão que durou o dia inteiro e teve-se permanentemente a dar informações e retransmitiram-na em todos os canais de rádio da RTP. Okay. Portanto, Antena 1, Antena 2, Antena 3, RTP África, RTP Internacional, estavam todas a dar... Era a abordagem lógica, não é? Era o que fazia sentido, reduziram recursos, reduziram gastos e focaram-se no que interessava. Mas mesmo assim ainda tinha os 3 emissores a trabalharem ao mesmo tempo. Mas pronto, também só tinham uma sala de operação. Sim, só tinha uma sala de operação, uma regi, provavelmente. Sim, estava tudo a vir do mesmo sítio. Mas pronto, fiquei muito triste porque o rádio a pilhas que eu tinha em casa se avariou.
Não tiveste rádio, portanto tiveste sem comunicações, não sabias que é que... Esgotaram rádios a pilhas por todo o país, pá. Pá, É verdade. E vai continuar a escutar. Sim, Vai continuar a escutar. toda a gente já tinha sido feita essa recomendação, que se tivéssemos um rádio a pilhas em casa. Mas eu tinha um rádiozinho. Eu não. Eu tinha um rádiozinho. Epá, só que aquilo era 1900 e troca o passo. E eu, pá, estava lá em casa. Tinha pilhas para ele. Estavas a confiar, achar que ia funcionar, achar que E dei para mim ia a ir volta na volta ao carro ver ver o que é que se passava. ouvir as notícias. Pois sim, o carro é sempre uma boa solução, porque além de ter o rádio, Volta na volta também consegui é também ter. o nosso pequeno gerador. Exato. Portanto, Tem uma bateria. É ótimo para estarmos Tem a uma carregar as bateria coisas. e dá para... Mas façam-no com o carro a trabalhar, malta. Exato, sim, senão- vai correr mal. De Ou qualquer então forma, tenham o carro a descer Sim, exato, para pegar, para pegar. se não for em automático, o carro de automático. Portanto, não conseguiste usar o teu rádio FM. Não, Ok. Portanto, agora ainda tive a está ver na altura de Edtecarte, Vítor. Exato. E acho que vou comprar também um transistor. Ok. ok. Aqueles kits para fazer com os miúdos. Há E eu também tinha há muita ideia coisa que se tinha vai lá. vender agora de repente que as pessoas nem imaginavam. Exato, e vai subir preço, pessoal. E estou muito curioso com as audiências da rádio de ontem, porque deve ter sido a grande maioria. Devem ter tido um grande pico de audiências. Exato. Eu fui um deles. Pá, pois. Tive Mas o dia inteiro a ouvir rádio. como é que conseguiste ouvir rádio? Pois, isso é a minha parte da história. Bom, Vai, dá-lhe. Olha. então vou avançar. Agarra nisto. Estava a fazer o alinhamento para este programa, eram mais ou menos 11h30, levantei para ir buscar um café. Quando regressei, tinha o escritório todo apagado. E de repente, eu tenho estado a fazer Ainda tiraste o review. café. Ainda tirei o café. Ainda tirei o incrível. café que fiz durar durante a tarde toda, porque percebi logo, pode ser o último. Da vida. Da vida, não sabia. É melhor assumirmos logo o drama máximo, que é para depois ser só uma surpresa boa. Então por acaso tirei um café longo e pensei, pronto, ok, tenho café para o dia inteiro. Acabei por bebê-lo até às 4 da tarde já gelado, mas soube-me pela vida. Mas quando cheguei ao escritório, tinha o monitor desligado e pensei, o que é que aconteceu? O monitor desligou-se, não ficha, cliquei no botão, depois de repente olhei para o carregador do Mac e estava desligado e estava ligado a... ok. Assim que olhei para trás, tenho o alarme, que normalmente está sempre ligado, também estava desligado e percebi, estamos sem eletricidade. Não estava sozinha em casa, a Carlota também estava, mas ela estava agarrada ao telefone com a televisão desligada e não deu conta, porque a net foi abaixo, aquilo passou para dados, ela continuou no telefone e também não se andava a perceber do que estava a acontecer. Dito isto, ok, ficámos sem luz, deixa ver se fui só eu, peguei, ainda mandei um WhatsApp pelo meu telefone principal, que é a Vodafone. Malta também ficaram sem luz e tal, para o grupo de amigos, e de repente Vodafone morreu imediatamente. Ou seja, houve buffer de 0 minutos. Como é possível? Mas nos dados, porque SMS e chamadas ainda dava. SMS estavam a arrastar-se para conseguir mandar um SMS. Ainda Onde é que tens consegui a fazer... Vodafone no iPhone? Onde é que tenho? Como Sim, assim? o cartão da Vodafone está no iPhone. Está no iPhone. É que ainda por cima É um eSIM. O meu também é um eSIM. E foi logo. Morreu logo. Ainda consegui, depois de estar tipo 10 minutos a tentar ligar insistentemente para a minha mãe, só para saber se estava tudo bem, porque ela tinha-me dito que ia sair para tratar de umas coisas. Eu queria garantir que ela já tinha chegado a casa, porque semáforos desligados, tudo desligado, era perigoso. Só ao final de 10 minutos é que consegui que a chamada entrasse. Péssima chamada, deu para perceber que ela estava bem. E minutos depois disso, portanto, antes do meio-dia, a Vodafone já tinha morrido absolutamente. Primeiro dados imediatamente, depois SMS, como tu estavas a dizer, Recebi às arrastarem-se. 11h41, a minha última SMS. Uma chamada que consegui fazer às 49 para aí e morreu absolutamente. Quem é que vem for the rescue? A Digi. Aquele cartão que eu tenho lá. Do quê? O que é que tu ias rescue fazer? do sentido de continuar comunicável. Porque Mas fiquei para quê? absolutamente... Comunicável para quê? Não, para perceber, porque nesse momento, nessa altura, ainda não sabias bem o que é que estava a acontecer. Não sabias. Certo. Faltou eletricidade. Ainda não sabemos mas faltou ao muito bem o que ponto é que de estava a ficar sem acontecer. Vodafone. Ainda não sabemos bem, Exato. de facto. Mas eu ainda não tinha percebido a dimensão da coisa. Certo. E o facto de conseguir ter net durante mais 2 ou 3 horas foi o que aconteceu com a Digi, que acabou por desligar-se perto das 3, portanto 2h40 e qualquer coisa. Certo. Durante esse tempo eu consegui ter a informação, ok, houve um problema em Espanha, isto não é uma coisa aqui do bairro, não é uma coisa de Lisboa, é uma coisa da Península Ibérica, maior que isso, Certo. Chegou até França, há mais reportes, consegui ver as notícias, consegui informar-me e fiquei mais descansado com o que estava a acontecer. Conseguiste ver a fake news de que era um ciberataque russo? Sim, vi também e percebi logo que certamente seria uma fake news, até porque Mas a olha que CNN veio dizer que aquilo não era nada...
Mas foram eles em primeiro foram comunicaram eles, essa informação, tal como um observador, tal como outros meios teoricamente de confiança. A rádio estava a defender essa teoria, a TSF morderam e a o isco. Renascença morderam o isco. Eu tive mais ou menos sempre a ouvir a Antena 1, portanto a Antena 1 não chegou aí, felizmente. É preciso fontes, pá. É preciso, pois. Claro, para dizer uma coisa dessas É preciso fontes. Sim, mas por exemplo, como o Primeiro-Ministro... A fonte era a von der Leyen da União Europeia. Sim, mas diziam eles. duas. Pois, claro. Se calhar mais. Não, no jornalismo, sim, é duas. o código deontológico diz duas, né? Diz duas. Duas diferentes e de confiança. E de confiança. Confesso. De qualquer forma, a Digi veio salvar as honras até às quase 3 da tarde. Mas hoje, já tens Digi? É que são 11 da manhã e não tens Digi. Não tenho portanto... Digi. Deixem-me confirmar. Pois. Não tenho Não Digi. tens Digi às 11 da manhã. Digi, pois, portanto, foram os últimos a ir, mas vão ser os últimos a voltar. Não foram os últimos a ir, porque, olha, ainda tenho uma mensagem do WhatsApp que recebi às 5 da tarde. Às 5 da tarde, hein? Espetáculo. Porque, pelo que soube, a Mel foi a que segurou melhor. O último bastião. Foi o último bastião. Eu em casa tinha tudo menos Mel, porque a Carlota é nós, eu tenho Vodafone, cada um de nós tem cartão da Digi, portanto conseguimos nos safar com a Digi até ela dar, nenhum de nós tem Mel, portanto chegou uma altura e ficámos mesmo absolutamente incontactáveis. Vantagem de morar perto da família, peguei, fui a pé à casa da minha mãe, falei com a minha irmã, estava tudo bem, felizmente. Boa. Portanto tivemos só a aproveitar o dia, porque não havia mais nada para fazer. Fomos apanhar sol, touch grass, foi o dia. Touch grass. Bem bom, se calhar. Sim, foi bom. Podia acontecer mais vezes. Foi bom. De qualquer forma, eu queria continuar a manter-me informado, portanto a solução seria um rádio. Pensei, ok, posso ir para o carro, porque eu não tenho um rádio a pilhas. Também não. Sei que tenho alguns no armazém muito antigo, mas nem me dei ao trabalho de ir à procura. Mas pensei, mas eu tenho soluções. E o que é que eu fui buscar? Fui à minha coleção de telefones que vocês me estão sempre a gozar, onde eu gasto muito dinheiro. Os telefones têm AM e FM, não é? Mas alguns. Eu tenho um telefone muito bom. Cá está. Que trouxe. O Banana Phone. E este telefone muito bom, que é um Nokia 8110 Remake. Tem AM/FM. Tem AM/FM. Espetáculo. Tem AM/FM. Tem bateria que dura quase uma semana. Eu tinha a caixa, portanto tinha os fones. O AM/FM depende de ligar os fones, sim, porque é o que faz de antena. Para quem não sabe e não é do nosso tempo. Então, carreguei, liguei o ao Mac, carreguei durante 20 minutos, para aí com 15% de bateria, e teve a bomba rádio em alta voz durante as 12 horas. Bom, 12 horas não, porque isto começou só às 5 da tarde, mas teve sensivelmente 6 horas a berrar a rádio, a Antena 1, afinal, sem se ir abaixo. Impecável, malta. Isto é a melhor compra que vocês podem fazer, porque isto cabe perfeitamente num kit de emergência, porque o FM funciona lindamente. Exato. Eu arriscava-me a ligar aqui, mas é capaz de ser ruidoso, até porque eu não tenho os fones. Mas o MVP para mim de ontem foi este Nokia. Eu por acaso ainda andei à procura de algum Nokia lá antigo que eu tivesse. Eu tenho dois, porque na altura que eles começaram a fazer este remake, eu pensei, isto dá uma coleção gira, e eles são todos mais ou menos, até menos que 100 euros. Sim. Este custou 60 ou 70 euros. Acho eu. O 3310 que também comprei custou-me 50 euros. Yeah. E eu pensei, é uma coleção gira de ter, e eu tive estes telefones originais no passado, vou fazer a coleção. Então comprei os dois. Esse era é replicar o do Matrix, é isso? Este é replicar o do Matrix. Eu tenho o original. Que depois derivou no... Olha, se é capaz de fazer uns trocos se estiver em bom estado. Sim, deve valer. Que depois derivou no outro, que foi o primeiro que tinha WAP, que era a internet. WAP. Okay. O primeiro Nokia que tinha WAP era também... Antes do GPRS. Como é que era? Sim, GPRS. Do Edge. Bom, na altura comprei, tive o cuidado, que é uma muita coisa gente que eu deve ter visto Edge a dizer no telefone ontem. Sim, o Ezinho da Olha, eu vi um símbolozinho no iPhone da Diana, que não apareceu no meu, mas era o da Visto nós. de satélite. O símbolozinho de satélite. Que é a chamada de emergência. E que não funciona. E que não funciona? Não funciona cá. Não funciona. Então põe-te o símbolo só porque sim. Sim. Olha, estás aqui com uma cena que não vai dar. Dá para fazer um try. Tem lá uma coisa a dizer, try demo. Sim, podes testar. Que chegas, dizes o satélite funciona. Satélite, mas, consegues apontar para o satélite? Diz e o satélite diz no. Não, diz que manda-te informação, recebes informação, mas poderes utilizar, não podes. Então pronto. Não serve para nada como não funciona em Portugal. Pois. Bom, na altura que comprei estes telefones, tive o cuidado de fazer uma coisa que nunca faço, que foi, tirei as baterias, para elas não incharem com o tempo. Portanto, a bateria estava impecável. Sim, tinha lá guardada numa gaveta à parte, porque eu tenho estes telefones numa vitrine que tenho na sala. Portanto, fui à vitrine buscar o telefone. Fixos Isso é maravilhoso.
Isso é incrível. Tô? Sim, é lindo. Pus a bateria, liguei o Mac, teve 15 minutos a carregar, 20 minutos a carregar e tive bateria para o dia inteiro. Entretanto já o deixei a carregar à noite, portanto agora penso que tenho bateria para Tá cheio, 3 anos. A utilização que eu lhe dou é ótimo. Posso abrir aqui atrás? Podes abrir aí atrás, sim. É impecável. É uma bela máquina. Parece a bateria dos 3310 antigos. E funcionou, que foi uma maravilha. Portanto, tive sempre rádio. Dual SIM, sim. E tem WhatsApp. Atenção, tem WhatsApp. Tem WhatsApp. É 4G. Aquele telefone é 4G. Isto já não é o Symbian que estás habituado, já é um outro OS que é visualmente Vou fazer parecido. quero. Visualmente tem WhatsApp. Se tem WhatsApp, tem e-mail? Tem e-mail, acho eu. Sim. É 4G? Deixa ver. Eu tenho a sensação que tem o WhatsApp. Se não é esse modelo, é o outro que eu tenho lá. Mas posso ver, Nokia 81. Tem Google Assistant? Tem Google Assistant. Tem. Isto é mais... Tem YouTube? WhatsApp ou Nokia 8110 4G. Sim, tem WhatsApp. Tem rádio, lá está. Que tem WhatsApp. Ontem deu jeito. E o mais interessante disto é que eu, juntando à conversa que tivemos mas não está instalado ano passado, Dani, não está instalado. Não instalei. Mas, tem e-mail. Mas chega. Isto é Android então? Isto, sim, é sobre Android, mas sim, uma versão muito parecida com o Symbian. Muito parecida com o Symbian de antigamente. Isto pode ser o telefone minimalista que tu procuras. Eu já tenho um. Por isso é que isto ia dar a volta. Eu já tenho um. Mas aqui tens de dar um caminho diferente. Tu aí estás. Olha, não sei o que é que se passou, mas neste momento o preto está a 228 euros. Pois. Epá. Não, olha que o pagamento. É porque já deve ter esgotado, já deve ter acabado. Isto pode ser o telefone minimalista que tu procuras. Não por esse preço. 200 e tal euros, estás mal. Não pode ser. Eu paguei 70. Mal. Sim, mas isso é porque já deve ter esgotado. E agora é fim de stock. Não sei o que é que o Vitor está a ver. Sim, o telefone já tem 2 anos, 3 anos. Já tem 3 anos. Bom, este e o 3310 estavam lá disponíveis na minha vitrine. Este foi o que eu peguei e foi de facto o MVP. Estive sempre conectado à rádio e consegui ouvir o que é que se passava. E depois, quando voltou a eletricidade, não o desliguei. Porque fiquei com pena. Portanto, se calhar vai ser mais um que vai passar a andar comigo na mochila. Não vai acontecer. Já tens poucos. Não vai acontecer uma tragédia destas outra vez. Bom, não foi uma tragédia, mas uma casualidade destas de ficarmos outra vez sem eletricidade. E fiquei a questionar-me por que raio é que os nossos telefones tão smart não podem ter FM? Se isto se faz com... Já tiveram. Os smartphones já tiveram. Sim. Foi uma das funcionalidades que ninguém usava e deixou de ter. Eu diria que o Samsung deve ter perdido para aí no Galaxy 5 ou no Galaxy 6, porque eu lembro-me da Samsung ter. iPhone nunca teve. Mas os Androids havia muitos que tinham. Tens a certeza? Eu acho que o iPhone nunca teve rádio. Eu tenho ideia que o iPhone tinha rádio. Será? Tenho quase a certeza. Não quero arriscar porque não tenho mesmo certeza. De qualquer forma, é uma coisa que continua a ser útil. Porquê é que tiraram? Não. Bom, para que, se ninguém usava, importante o contexto. Se ninguém usava, para que é que mantiveram? Para que manter? É importante o contexto de que sabemos que as FMs, muitas delas já estão a ser desligadas e há muitas rádios que já nem sequer emitem FM. Exatamente. Portanto, a tecnologia está-nos a levar para uma situação... Também não é assim tanto. Em que estamos demasiado dependentes da internet, malta. É isso que eu vejo. Ontem, de repente, não havia multibancos, não havia pagamentos contactless, não havia bancos, não havia Revoluts, não havia dinheiros para quem não tinha de facto cash. E eu fui uma dessas pessoas. Eu tinha 15 euros sensivelmente em casa. Felizmente tinha água, felizmente estou no bairro que conheço e posso ir ao senhor da mercearia porque o conheço bem e trazer o que eu quiser e depois ir lá pagar. Mas nem toda a gente tem esta facilidade, nem toda a gente está com esta à vontade. Isto pode ser problemático. Havia muitas filas em multibancos. Imagina uma coisa, se isto se mantivesse mais, imagina, mais um dia sem perspectivas de acabar, se calhar o senhor da mercearia, por muito bem que conhecesse, começava a pensar na sua vidinha, se calhar não lhe vão vender nada. Eu diria que temos aquele crédito do mês, não é? Que era como se fazia antigamente, ias lá e pagavas ao final do mês. Portanto, isso já não existe. Sim, está bem, mas acredito que ele facilitasse dentro dos moldes mais ou menos. Sim, está bem, mas conhece, não é? Sim, as pessoas conhecem. Mas isto é uma ferramenta muito particular. Portanto, a maior parte das pessoas não tem acesso a isto. A maior parte das pessoas não tinha acesso a multibanco. Não tinha acesso sequer a comunicações. Sim, mas como a nada. Como já aconteceu no Covid, houve uma recomendação da Proteção Civil de teres um mínimo de mantimentos em casa para subsistires durante 3 dias. Certo, mas há zero enforcement a isso e nós sabemos como é que são as pessoas, não é? Aliás, a minha pergunta pode parar já aqui, que é, quem é que tem esse kit bem preparado? Eu não estava preparado para 3 dias, mas para 2 estava. Eu também, para 2 estava, na boa. Mas porque normalmente mantendo água, porque se não ficar sem água
nem um dia. Eu estava mais ou menos, tenho sempre um garrafão de 5 litros, portanto, até porque não tenho muito espaço, casas pequenas, nós sabemos que não dá para guardar e armazenar muita coisa, não é? Eu seria a pessoa que, podendo, teria se calhar um bunker carregadinho com coisas e podia lá viver 6 meses. Tu serias um prepper, se pudesses ser. Sim. Eu sou um prepper naquilo que posso. A minha mochila tem tudo aquilo que eu preciso para backup do backup do backup. Quer dizer, na verdade até tinhas, mas se não tinhas um rádio a pilhas preparado, como estava recomendado, não és assim tão prepper. Mas tinha. Está aqui o meu rádio a pilhas. Se não tivesses como carregar isso. Mas eu tenho sempre powerbanks. Isso estou sempre preparado. Aí nisso sou prepper. Exato. Aliás, energia não me faltava. Tinha o computador a 100, o iPad a 100, tinha 4 telefones a 100% de bateria e tinha 2 powerbanks full carregados. Sabe onde é que estavam? No estúdio. Claro. Que eu as emprestei quando estivemos na Blast em Lisboa. O Yuri tinha a powerbank com ele por causa do tablet e ficou cá no estúdio. Portanto, 0 powerbanks. Foste para o carro carregar coisas, claro. Não, ainda tinha um powerbank em casa. O telefone pus logo em modo de economia. Também, telefones logo todos em Battery saver. Battery saver, sim. A parte chata, telefone... de repente tudo com 60 Hz. E os olhos a doerem, porque é a primeira coisa que ele corta para poupar a bateria. Eu acho que até acho que era 30. No Grayscale não reparei. Pois. Eu para mim até acho que foi 30. Pois, aquilo fica baixíssimo. De qualquer forma, também pouco peguei no telefone, de vez em quando pegava, já há rede, não há rede. Largava, não há. Não, mas eu tive, são eu absolutamente tive inúteis rede, sem internet. Eu tive rede. Aliás, minto, tirei 2 ou 3 fotografias engraçadas. Foi quando fui apanhar sol e touch grass. Aproveitei e tirei umas fotografias giras da ponte, porque de repente ali o largo da igreja que tem vista para onde? Não, estava cheio de gente. Foi tudo para a rua. Estava tudo na rua. De repente estava tudo na rua. Tudo a passear os cães, tudo a apanhar sol, miúdos a jogar à bola, que era uma coisa que eu não via há muito tempo. Se calhar tem que acontecer mais vezes. Gente a andar de bicicleta. Eu acho que sim. Eu acho que pode acontecer mais vezes. Podemos manter a eletricidade, mais controlada. Mas desligar só as telecomunicações. Sim, se calhar é isso. Porque isto foi mais por causa da questão das comunicações. Claro, pessoal, não haver internet. Não tinha televisão, não tinha internet. De repente não há Netflix, não há vieram nada. conviver para a rua. Foram para a rua. Se calhar foi bom. Tiveram que falar uns com os outros. Foi muito interessante. Se calhar foi fixe. Sim, eu não desgosto quando estas coisas acontecem. A parte chata é, obviamente, o estarem os serviços básicos da sociedade e sociais comprometidos, e isso não queremos, obviamente. Exato. E queremos que toda a gente funcione. Em elevadores e os hospitais a funcionar coisas, e todas essas coisas que são importantes para a normal funcionalidade da civilização que estamos habituados. Agora, para o comum dos mortais, se calhar não é mau, porque de repente a única hipótese era mesmo falar com outra pessoa, porque senão era o silêncio. Quantos divórcios é que terão é muito interessante. Então não, portanto, então ao contrário, começaram a falar. Exato, começaram a falar e conheceram-se. Isto para dizer que de facto estes telefones caríssimos que nós temos no bolso são muito interessantes, até que não são. Até que tinha ali 3 pisa-papéis de 1000 euros, muitos dias, mas não fazia nada com eles. Eu tinha... Tirei fotos, foi o que fiz. Pois, eu tinha... Imagina, falámos a semana passada que eu estou em digital minimalism, não é? É verdade. Portanto, para quem não nos ouviu a semana passada, eu tenho 3 coisas no meu telefone. Podcasts, e-mail e WhatsApp. O mail e o WhatsApp, chapéu. Mas os podcasts tinha a playlist dos últimos 20 toda descarregada automaticamente. Tens isso a fazer. Portanto, foi isso que eu pude ouvir podcasts como Deu para ouvir podcasts. Se tudo se tivesse mantido. Aliás, adormecemos a ouvir um podcast. Eu também tinha algumas coisas com download feito para o iPad que faço regularmente por causa de viagens de avião, mas optei por nem ligar. Foi tipo, está tudo. Não vou gastar esta bateria desnecessariamente por entretenimento. Porque, mas isto não gasta quase. Sim, mas Netflix ia gastar um bocadinho. Derretia-me o iPad. Não, Netflix, claro. Podcast não. Eu pus isto. A coluna, a minha coluna tem para aí 10 horas de bateria. Eu pus os podcasts a dar na coluna e nos fones. Eu também tive podcast, na verdade. Podcast em direto. Claro. É igual, é rádio, não é mesmo? É rádio. Portanto, acabou por ser um dia interessante e diferente. Mas sinto que mostrou a nossa fragilidade e nós estamos de facto por arames, no também sentido em que isto não é uma coisa que aconteça todos os dias, claro, e sabemos que devem ter, ainda não se sabe as causas, mas deve ter acontecido alguma coisa de muito anormal para chegarmos a este ponto. De qualquer forma, sem comunicações especialmente, o nosso mundo está mesmo muito condicionado àquilo que estamos habituados. Aquilo que damos por garantido de repente não está lá, não existe, e estamos muito pouco preparados para que isso aconteça de repente.
E se vier a acontecer, vai ser de repente. Não vai E eu ser, sou não- uma pessoa não vai muito ser- preparada não vai e houve ser ali um gradual. momento, pois sim, isto nunca vai ser gradual, porque Claro. senão vamos nos preparar. Exato. Mas eu que sou uma pessoa muito preparada, percebi que de facto não sou assim tão preparado. E tenho o exemplo da Carlota, que é zero preocupada com essas coisas, só quando elas acontecem é que até se mexe mais que eu fico só tipo, ok, não há nada para fazer. E Yeah. ela, vou comprar água, vou buscar pão, vou fazer isto, vou preparar. Aí ela começa a ativar, mas normalmente sou eu que prevejo mais as coisas e chegou ali um momento que afinal não previ nada de especial. Yeah. E especialmente a parte do dinheiro, ficarmos sem possibilidade de aceder ao dinheiro pareceu-me sensível. Foi esta a minha experiência. Acho que não tenho mais nada a acrescentar e gostava de saber como é que foi do teu lado, Dani. Epá, foi fácil. Para mim foi muito tranquilo. Não tive, foi um dia De digital minimalism. um dia santo. Tipo, a Diana entrou na casa de banho e diz: olha, fundiu-se a luz. E eu olho para o meu monitor: não se fundiu a luz, ficámos sem luz. Ok. Normal. Foi abaixo. E basicamente fui ao prédio, o prédio está sem luz, está-se bem, ficámos sem luz. Ela ainda a trocar mensagens porque ela era nós e eu sou Vodafone, eu fiquei logo sem dados, como E já aí falámos não aqui. percebeste? Eu percebi, se eu fiquei sem net, isto é mais grave. Isto é mais que Ser a cidade. prédio. Pensei, Lisboa ficou sem luz. Uma cena assim já tinha acontecido no passado, não é? Sim. Eu lembro-me da cena da cegonha que eletrocutou. não Sim, sei, uma exato. cegonha. 2000, acho que foi. É Foi o ano capaz de ter 2000. sido para aí em 2000, mas isso aí já foi à noite. Portanto, Sim, à, foi noite, durante- à noite foi um apagão e depois o pessoal foi-se deitar e no dia a seguir já tinha. E nessa altura ficámos sem comunicações móveis e tudo, porque as antenas foram Yeah. Foi tudo. foi todos ao ar. Yeah. Pá, para mim foi tranquilo. Percebi que não ia conseguir trabalhar. Fomos treinar, fazer exercício físico. Depois apanhámos um bocadinho de sol no pátio. À tarde jogámos um jogo de tabuleiro, os dois. Também estive a jogar Uno. Abrimos uma latinha de grão e fizemos uma comidinha para comer. Ainda havia uns restos da pizza do domingo. E é basicamente isso. Depois adormecemos às 9 e tal. Quando acordámos havia O teu fogão também é o fogão é gás. Eu poderia ter É, cozinhado, ok. mas não. Para quê? Ok. Cozinhar à luz das velas Pois, não é o, preciso. o meu caso também é tudo. Pensámos aquilo que se tiver que cozinhar, se for preciso amanhã cozinha-se. Pois. Para o dia só com latas e restos do fim de semana chegava. Sim, e eu disse logo à malta, pessoal, pouco uso do abrir e fechar o frigorífico, porque a ver Sim, se as sim. coisas se É aguentam isso. o mais tempo possível. Exato. É esse o truque para manter o E fresco. as sensíveis do frigorífico passar para o congelador. Porque o Exatamente. congelador, o gelo ainda demora a Ainda desgelar. demora a desgelar. Fizemos isso, sim. E lemos livros. O Kindle da bateria dura infinitamente, portanto é na Pois, boa. pois. E também Kindle é temos bom. livros analógicos em Analógico, casa, obviamente. Sim. Analógico, está bom. A Carlota também teve a ler um bocadinho. Eu também estive a ler. E foi, eu acho que honestamente Estive a ler no jardim, que é obviamente uma que a coisa que não parte- fazia há anos. a parte da eletricidade limita a sociedade, e aí eu percebo, Poça. mas a parte do desmame das telecomunicações, eu acho que até devia ser 2 vezes por semana fixo. 2 vezes por semana. Mandarem tudo Sem abaixo. telecomunicações. Não é mandarem abaixo, mas Não, é as pessoas nós próprios, próprias- por iniciativa, Ah, ok. não Sim. ligarmos televisão, não ligarmos internet 2 dias por semana. Eu gosto da ideia, mas não vais conseguir implementar isso de boa vontade. Mas eu não estou a dizer que tem que todo. ser legal, que tem que ser uma questão de lei. Estou a dizer que Sim, as sim, pessoas, não é- por não- não política não mandatório, e para a claro. sua sanidade mental, se o fizessem, éramos melhores, na minha opinião. Mas pronto, eu sou um bocado extremista com estas merdas. Portanto, Com estas pi. Temos que pôr aqui um peço desculpa, pessoal. Sei. Não, compreendo. E de facto ver a dinâmica do mundo a mudar por não haver essas comunicações Yeah. foi muito interessante. De repente estava mesmo toda a gente na rua. Quando anoiteceu, ainda não havia eletricidade no meu bairro. Yeah. De repente era só gente a passear. Continuaram todos a passear o cão e não sei o quê, de lanterna na mão. E estava tudo a Eu à funcionar. noite já não assisti, mas estava Foi muito ao fim da engraçado. tarde estava Ficou muita gente mesmo, na rua. mesmo escuro. Yeah. Pararam de passar os aviões, E- os aviões passam por cima do. E aqui ainda por cima nem luar havia. Não havia nada, estava absolutamente escuro. Só vias algumas janelas com velas. Nós também estávamos à luz das velas. Nós tínhamos bué de velas, por acaso. sim, que a nós Diana- também a tínhamos Diana das todas. velas. Eu também tenho Estava um ambiente muito, muito engraçado, com algum medo que os gatos a tentarem ir ver as velas e já quase a queimar os Sim. bigodes. Felizmente não aconteceu nada. A minha filha pequenina, quando foi a hora de deitar, já estava um bocado com mais medo. Ela Yeah. deitou-se às 9. Às Ok. 9 Pois, horas os e- miúdos e o medo do escuro. Eu também, por acaso, passou-me pela cabeça dizer, e os miúdos que têm medo do escuro, como é que é? É que estava mesmo escuro. É. Mas Mas os não mais tenho medo velhos nenhum, só e se muito deixaram interessante, achei dormir muito na interessante. realidade quando Quando voltou. voltou a luz. Sim, mas eles já estavam em um processo mesmo. Ok, Já estavam quase. estavam Eu- quase. Eu só soube que tinha voltado quando acordei às 6 da manhã. Eu mesmo que tivesse deitado ia perceber, porque de repente, quando voltou a luz,
Foi gol de Portugal, malta. Sim. No bairro inteiro. Isso é que eu disse. Eu também disse. Foi gol de Portugal na final do Campeonato do Mundo. Ou eu já estava ferrado ou não. Foi uma gritaria. Aplausos e não sei o quê. Aplausos, gritos, assobios. Mas eu disse à Diana, prepara-te que quando voltar a luz o pessoal vai aplaudir. Ela, não vai nada, achas que vão? Eu posso-te garantir que vão aplaudir. Não foi só aplaudir, foi bem mais efusivo que um aplauso. Olha, foi mais do que às vezes a cena do aplauso pelos médicos e houve taxas e tudo, eu também. Foi fortíssimo. Eu calculo que fosse a malta que estava lá no mirador da igreja, porque aquilo à tarde estava de facto cheio e deve haver muita gente que ficou só por ali. Não havia nada para fazer. Mas o pessoal do mirador estava a beber copos ou não? Sim, havia uns com uma garrafa de vinho, havia uns com uma cerveja na mão, havia outros que estavam só deitados a ler um livro, os bancos todos ocupados, que estão sempre vazios. Pá, crianças a jogar à bola, 3 ou 4 pessoas a andar de bicicleta. 2 dias por semana. Mas é preciso também que haja folga, não é? As pessoas desligam, mas também não têm que trabalhar, porque foi isso que ajudou, que de repente fechou tudo. Pá, que um dia seja ao domingo? Sim, talvez. Começar por ao domingo. Todos os domingos. Desligamos a internet. Não há telecomunicações. Desligamos a internet. Não há telecomunicações. Vive só. Não, para mim está tudo bem. Eu quero andar com o telefone na mesma porque eu gosto muito de tirar fotos, mas não me importa que esteja offline. As pessoas é que têm que perceber que temos mesmo que fazer um desmame. Bom, temos que fazer um desmame, sim, sem dúvida. Mas neste momento também convém perceber porque é que isto aconteceu, porque se calhar... Sim, claro, como é lógico. Pois, exato, provavelmente não as é pessoas fixe, não sabemos não é quando é que estão a ver isto, nós ainda não temos a certeza. Não temos a certeza. Ainda não sabemos. E porque é que as redundâncias não funcionaram, não é? Porque é que há uma série de explicações que... Isto claramente parece-me, e já se falava ontem bastante na informação, de que foi um problema que se iniciou em Espanha, portanto isso parece certo. Eu percebo disso. Ainda não se sabe porque é que aconteceu em Espanha e de que maneira é que isto nos afetou, tirando a parte mais óbvia, que é nós só temos fronteira com Espanha, portanto estamos absolutamente dependentes da ajuda de Espanha. Nós somos dependentes de Espanha a vários níveis, não é só elétrico. Certo, sim. Porque é a nossa única fronteira. Não, agora acordem. Certo, porque é a nossa única fronteira e essa parte física é inevitável. De qualquer forma, nós, se tivéssemos fronteira com qualquer outro país, poderíamos ter tido auxílio e não chegar a este ponto, mesmo Espanha tendo rebentado. O facto de não termos outro país... Espanha recuperou mais porque teve ajuda de Marrocos e de França. Ou seja, tem mais mãos e mais braços ali à volta a quem recorrer. Nós não temos. E, portanto, enquanto Espanha estivesse limitada, a nossa única hipótese era nós próprios. E acho que foi isso que acabou por acontecer, ou seja, ligámos a nossa independência e estamos a funcionar independentemente dos problemas de Espanha ou não. De qualquer forma, pelos vistos isso não estava preparado, não é? Não é um switch fácil e foi um switch em alguns sítios que demorou 12 horas. O que eu vi, um gráfico que eu vi, nós estávamos a consumir naquele momento 30%, consumir 30% de eletricidade consumir disponível. Estamos a consumir 30% era importado. Ok. 70% é de cá. É de cá. Ok. Achei que a dependência era superior. Não, pelo menos foi o gráfico que apresentaram. 70% o que é que lhes aconteceu? Exatamente. Se o problema foi em Espanha, o que é que aconteceu aos 70%? Mas o problema é que as redes estão interligadas. Pelo que percebo. E quando há uma flutuação muito grande... As outras desligam por segurança. As outras desligam por segurança. Certo, tiveste ou seja, é quase aquele efeito EMP que vemos nos filmes da Marvel, em que eles clicam no botão e aquilo manda um impulso ultrassónico que desregula as... Vamos fazer mais simples. Imagina, tens um curto-circuito qualquer em casa. Sim, o quadro desliga. O quadro desliga. E quando tu vais armar, não... Ele desarma logo. Enquanto está em curto-circuito. Tens que desligar o bloco do quadro para ver qual é que está e ligar os outros. Exatamente. Ligar um a um para perceber o que é que está. É mais ou menos isto, uma escala gigantesca. Numa escala da península. Claro. E nós estamos a teorizar, ok? Isto se calhar teve outras ramificações que nós não sabemos. Agora, o choque parece mais básico. O que me choca é não podermos desligar a ficha que vem lá de fora. Isso é que me faz confusão. Pois, e aí ali naquele momento, como o governo tem que analisar o que é que tem que pedir explicações à REN. Porque o que me faz confusão é que naquele momento, ok, há uma instabilidade lá de fora, haver uma proteção, não é corta aos outros. Corta o que está a vir lá de fora. Depois logo se arranja o... Eu acho que foi isso que aconteceu. Só que, na verdade, não foi ágil. Então, ou seja, nós... Foi 30% só estavas a importar. Mas havendo a instabilidade... Foi notícias que eu vi, não é? Certo. Havendo a instabilidade lá fora,
tudo se desligou daí para a frente, nós também desligamos. O que demorou foi depois a desligar-nos lá de fora e a reativarmos a nossa independente. Sim, e foram demasiadas horas, é o que parece. O grande problema é que eu também ouvi um especialista da REN que eles falam do Black Start, que é um arranca frio. O grande problema disto tudo é arrancar a zero. Sim, claro. Não há nada e tens que arrancar e claro. Aquilo tudo cresce e não sei o quê. Mas, por exemplo, não faz-me confusão. Como é que não tens, por exemplo, ok, Sines já não faz parte que era uma grande termoelétrica que nós tínhamos em Portugal, porque era a carvão e foi desativada. Mas, por exemplo, em Setúbal tem-se uma termoelétrica que eu até cheguei a ir lá fazer reportagem e tinha andado a fazer reportagens sobre energias em Portugal, a fazer um documentário, e eu chego a Setúbal e vir-me, epá, esta central é muito mais silenciosa do que a de Sines, o que é que se passa? Não, está desligada, só ligamos quando é preciso. Pois. Okay. É de backup. É por causa dos custos. Como é que estes backups não funcionam? E aquela trabalha a gás natural. Como é que estes backups depois não funcionam? Como é que não desligas a comunicação externa para ligar só à alimentação interna? Exatamente, à alimentação interna. Eu acho que foi isso que aconteceu. Não estávamos preparados para que isso tivesse que acontecer tão rápido. E não foi rápido. Por causa disso não foi rápido. Sim, se aquela instabilidade se calhar tivesse sido mais lenta e eles percebessem... Mas a Espanha também já voltou, como é que estamos? Espanha voltou antes de nós. Exato, voltou em algumas cidades, não na totalidade. A Espanha ainda estava a recuperar. Mas ainda não vi notícias Portugal, hoje. Diziam, também nós também ainda estamos Eu acho que estamos quase a 100%. Pois, não sei, olha, vamos ver se este dia nos reserva eletricidade e luz ou se voltamos a ter que até aqui estamos a gravar. Exato. A relva. Agora vamos ver se sai. Agora vamos ver se este episódio sai. Senão vamos ter que ir outra vez passear e levar com som. Vamos dos três. O pior é que hoje se calhar está a chover. Pois, espero que não. Por acaso ontem calhou bem, que até estava um dia de sol simpático. Olha, dois ou três dias é o que vai demorar a normalizar o aeroporto de Lisboa. Pois, estava caótico. E os operadores da rede elétrica espanhola descartam o ciberataque como possível causa. Portanto, ciberataque não é. Está confirmado que não. Vamos ver. Yeah. Vamos ver o que é que sai daqui. Na próxima semana voltamos a falar sobre este tema, porque já deve haver explicações. Exato. E já deve haver relatórios e justificações para este tempo. Até lá vão comprar uma aguinha, vão comprar um rádio, se encontrarem, ou um Nokia como este. E com um cartão da Mel. Arranjem um cartão de backup da Mel, sim, porque se tiverem qualquer uma das outras vão ter bastante dificuldades. Não, a Digi também levantem dinheiro, mal. A Digi também se safou. Se safou-se, mas agora se não volta, deixa de ser e volta. Está demorado. Para fechar este episódio, Dani, eu queria te perguntar como é que é essa vida de minimalista, porque fiquei muito interessado nisso. Bom, experimentei no meu Pixel. Mandaste-me imagens do Android. Desisti. Então, quantas horas? Porque estava sempre a ir às aplicações que não estavam ali. Ou seja... mas tens que ter disciplina para ou seja, pois, não pode ser, acho giro, vou pôr. E depois... Não, estava a ir ao outro. Como não estava ali, estava no outro telefone. Pois é, o problema de ter vários. Eu só um de cada vez, não é? Pá. Mas eu também não tenho assim tanto screen time em coisas mais. Sim. Não tenho muito screen time em doom scrolling. Tenho uma coisa que me estava a fazer confusão e que acabei por retirar, que era o widget de screen time, porque e ainda não tive paciência para ir às definições, trabalhar isso, porque eu trabalho em MacBook. Com a mesma conta Apple. Ele estava a somar o screen time do telemóvel com o computador. Okay. E estava-me a dar um screen time absurdo. Mas isto não faz sentido. Sim, eu estou minimal, porquê? E depois eu a ver, às horas de trabalho, Chrome, Mail, caralho. Portanto, acabei por desligar o tracking de screen time como um todo. A minha utilização está igual ao que estava. Mas tu não consegues ver de um e do outro? Não, ele depois dá-me reportes só deste dispositivo. Eu ainda não me dei ao trabalho de ir desligar o tracking do screen time do Mac para aqui. Este launcher que eu estava a usar no Pixel tinha uma coisa muito interessante, que era, dava-te count de unlocks cada vez que vais ao telefone. Sim. Para tu conseguires reduzir as vezes que lá vais. Pois. Pá, por acaso este aqui não tem isso, mas eu não sinto. Ou seja, eu já dei este passo sabendo que quero usar pouco. Portanto, a maior parte do meu consumo de e-mail acaba por ser no computador. Se estiver fora, dá-me jeito de poder consultar, mas continuo sem notificações para e-mail.
O WhatsApp, aí sim, tirando os grupos todos que tenho silenciados, tenho notificações ligadas, portanto, a maior parte da utilização acaba por ser o WhatsApp. E podcasts, mas o podcast é uma utilização passiva, que é mais de lock de screen para fazer pause ou saltar, porque ele já, por default, descarrega os episódios que eu quero ouvir e já os põe na ordem de saída, do mais recente para o mais antigo. Ok, perfeito. Portanto, sinto que tão cedo não vou voltar a uma utilização de um telefone normal. Fez-me diferença no fim de semana, quando fui a uma festa e queria, tipo... tirar fotos ou assim, as fotos estarem todas a preto e branco, tu ficas um bocado na dúvida se elas estão a ficar boas ou não. Certo. E acabei por tirar menos fotos por isso, que também não é mau. Certo. E fez-me diferença depois, no domingo, quando queria encomendar comida e as fotos da comida a preto e branco também não são iguais. Ficas tipo, não sei se... Não chama tanta atenção. Exato. Não dá, que também é um dos objetivos. Não, certo. Não dá para pôr Mas fica mais exceções, triste. por exemplo, na câmara, sou todo a dizer. Eu acho que não. Tu ou ligas o grayscale ou tens as cores. Yeah. Ou fica. Yeah. Era Não, interessante, o que há pessoas, interessante pôr a exceção o que há pessoas que fazem, ou que muitas pessoas fazem, desculpem pelo português jabardado, é ter o grayscale como um modo de focos do telemóvel. Ou seja, tu ligas o focus do minimal e quando desligas voltas a ter cor. Mas eu não quero isso, porque assim Mas eu vou estar sempre a ligar e a desligar como ao Paulo, que acaba Mas acaba aí para o outro. eu tenho um accessibility shortcut para pôr o meu em grayscale, que é do triple tap no power button. E tu podes ligar isso. Imagina, Sim. quando estás a tirar uma foto, dás triple tap, Mas não... vês a cor, tiras Pois. a foto, triple tap e ele está outra vez em Sim, mas grayscale. depois tenho esse acesso mais rápido e o Tens. meu objetivo é não ter esse acesso mais rápido. Pois, não vais O meu ter. objetivo é utilizar menos, ou seja, porque senão vou estar agora vou fazer alguma coisa ao browser, triple tap, cores. Eu quero usar menos. Não, mas, Ok. mas É esse o objetivo e está a resultar. Isso é que é Mas bom. não, Sim, e mesmo- deve dar mesmo para criar o- um automatismo. Mesmo o Aura, Pois, talvez. o Aura, O shortcut. para não o ter aqui nas opções, criei um widget com o sleep coisa, portanto está aqui, E e vais tem ver só aí. calendário, tempo e sleep schedule. Só isso, nada mais. E já mandaste vir o Screen Protector Matte? Não, ainda não. Isso é que vai ser Ainda um bom não. upgrade. Mas sim, vai ser. Faz todo o sentido com este setup. E baratinho. Arranjei-te uma Sim, opção mas baratinha. mesmo, pá, continuo a achá-lo muito grande e muito pesado para o que neste momento eu uso, não é? Portanto, não, estou a ponderar a experimentar a solução que tu puseste no Pixel, mas no outro Pixel, que é um bocado mais leve. Que é mais E se calhar pequenino. fazer. Sim. Mas depois esbarra numa coisa que é uma das principais funcionalidades para que eu use isto, é podcasts, e o Apple Podcasts é 10 mil vezes melhor que o YouTube Music em podcasts. 10 mil vezes melhor. E isso é um problema porque só uso para 3 coisas, uma delas é importante. Pode ser Spotify. Não uso Spotify. Não uso Spotify. Não uso Spotify, Não está recuso-me. demasiado Também caro para Recuso-me. o que está. Também não uso. Se eu Também não tenho Apple Music, para que é que vou pagar Spotify? uso. Pois, percebo. E sim, vais perder uma das 3 features que estás a É que se eu tenho 3, as 3 têm que ser boas, é não é? pouquinho, é pouquinho. Yeah. Bom, vamos fazendo updates a esta tua Sim, utilização. o que plano é manter-se assim para já, minimal, e acho que vai ser bom para o verão. acho curioso. Sim, Mas olha, uma continua o questão. desafio. Eu acho que devíamos todos virar para isto durante um mês. Esse era fácil. Para mim é Tem o igual. WhatsApp. Para mim é Tem igual. WhatsApp. Se vamos para uma coisa destas, não podes ir com esse. É, qual é a não. diferença? Não, temos que ir os três. É com Mas é a aquele tem mesma WhatsApp. Para mim, aquele está top. Aqui, este tem WhatsApp. WhatsApp, e-mail. Faz, e o Que é que eu não Google preciso mais nada? Assistant, e e-mail, e Preciso mais browser nada. e tudo. Yeah. Mas eu não vou gastar dinheiro numa coisa dessas para essa experiência. Eu empresto, Vou usar eu empresto o 3310. Aí, pode ser. Empresto Se me emprestas, pode ser. Que é basicamente isto, mas com outro formato. Pode ser. São todos Olha, iguais. E ia-te dizer uma coisa. Em termos de consumo de bateria, Reduz imenso. como é que tu Reduz estás? imenso. Ontem então foi espetacular, que não havia comunicações. mas, Exato. não, mas Mas às vezes sem rede, às vezes é pior. Os telefones estão sempre, se não puseres em modo... mas eu pus Não, em modo modo voo, avião. modo voo, eu também Eu pus pus. em modo avião, yeah. Não está sempre à procura. Está melhor. Imagina, obviamente que já ao trocar o 8A pelo 13 Pro, a bateria já era mais eficiente, por natureza, não é? Portanto, mesmo no dia em que eu estive a configurá-lo e com as cores, já senti diferença na bateria. Mas obviamente que agora, usando menos, a bateria dura ainda mais. Portanto, estou impecável. Quanto tempo? Dia e meio. Ok. Para um telefone cuja bateria já só está a 85%, é bom. Pois, É bom, ótimo. É bom. É ótimo. Isso era um telefone que durava Não durava o dia inteiro Não durava- se eu desse utilização máxima. máximo. Eu acho que esse Mesmo teu com o setup era teu tipo perfeito. de utilização. Que já é reduzível, já não tem reduzido. redes. Sim. Yeah. sim. Esse teu Porque- setup era perfeito se usasses o Mini. Pois, Ias eu gostar sei, muito mas também. não tenho.
Tinha no teu lugar eu já estaria com Já estavas de Mini. Já estava de Mini, 100%. Por acaso É que não tinhas um trouxe. dia de bateria, porque o Mini tinha pouca bateria, mas devias conseguir ter um dia de bateria na Eu tenho boa. uma amiga minha que tinha o Mini e tenho que lhe perguntar se ela ainda o tem lá. Eu fui ligar o meu Mini para ver, deixa eu ver como é que ele está. Fiz update que ainda não tinha, estava com iOS em atraso e fui ver a bateria e está tipo a 98%. Impecável. Está novo. Impecável. Eu usei tipo 6 meses. Devia estar a fazer isso. É o que eu te digo. Not yet, não estou preparado. Pronto. Pois, claro. Mas também eu não tu ontem sinto... achaste que o mundo ia acabar. Eu não, estás sei, não, preparado. não achei que o mundo ia acabar. Não gostei de ficar incontactável, mas não me chateou nada ficar sem telefone. Estava tudo bem. Até porque continuei a usá-lo, fartei-me tirar fotos. Porque estava tudo muito escuro e nós temos um lightsaber daqueles. Eu vi a foto. de Star Ei, Wars. Vi a foto a preto e branco, mas vi a foto. Mas ainda tirámos umas boas. É vermelho, é tudo em vermelho, Ok. é aquela luz que vês. Ainda tirámos algumas fotografias Mas o interessantes. vermelho é Dark E havia- Side. Claro, Dark Side. Então, ainda por cima, Nunca, aquele. Estávamos no aquele- Dark Side Sempre ontem. Light Side. Ontem estávamos Sempre no Dark Jedi. Side. Sempre não, mas Jedi, o que eu nunca- tenho é Dark Side. Nunca O Sith. teu- Join the Dark Nunca Side. O teu é o do coisa do. É o Darth Maul. Do Darth Maul, É, exatamente. exatamente. Tem assim, As até coisinhas de sai. É muito engraçado. Por acaso não fui eu que comprei, ofereceram-me na altura que saiu o filme e eu guardei até hoje. Sabia que ainda ia ter uma utilização gira e não era o único, porque eu lembrei-me daquilo, porque a Carlota foi à janela e está um miúdo ali na rua, no meio da Com rua, lightsaber. com lightsaber. Claro, e tu, eu tenho. Eu também tenho. Está carregado. Vamos jogar lightsaber com o miúdo. Com pilhas, né? E depois ela foi para a janela e ainda se meteu com o miúdo. Com pilhas, sim. Claro. E está com as mesmas pilhas. Carregas desde- num botão e dá som. Sim, Yeah, faz claro. é lindo. Portanto, fixe. ainda deu para ir brincar com qualquer coisa. E tirei fotos, portanto, foi um dia interessante sem comunicações. Não achei que o mundo estava a acabar. Está tudo bem. Devia Mas haver acho que mais, este podcast está devia a haver acabar. Até, Tá. até Até porque já passámos largamente Temos uma consulta agora do às- tempo. Portanto, vamos Já ficar por começou aqui. a consulta até. Já começou, exato. Se tudo correr bem, voltamos na próxima semana. Se por acaso estivermos incontactáveis, malta, voltamos quando for possível. Exato. Não É isso, sei. esperemos que venham a ver este episódio. Sim, exato. Façam download, para se por acaso ficarem sem nada para fazer, já sabem, podem vir Exato. ouvir-nos. Sigam-nos então nas redes sociais. A RTP Arena tem sempre muito conteúdo a ser entregue e deem a subscribe ao canal do YouTube RTP Arena Tech Talk, onde nos podem ver aqui em vídeo. Sem outro assunto, acho que não há mais nada para dizer se não despedirmos, não é? É isso. Até Malta. para a semana. Fiquem bem. Até para a semana. Tchau.